Um bom dia. Amém? Hoje é um bom dia porque de manhã cedo, antes que o sol brilhasse, as misericórdias do Senhor se renovaram. Amém, meus irmãos? Hoje também é um bom dia porque é o aniversário do Deide. Brincadeira. Foi ontem, eu estou brincando com ele. Hoje é um bom dia porque nós estamos juntos. Amém? Hoje é um bom dia porque o Senhor tem algo para nos falar nesta manhã. E hoje é um bom dia porque nós temos algo para dizer para Ele, em oração, em adoração. Temos? Amém? Eu quero continuar o tema que nós começamos semana passada. Nós começamos uma conversa sobre o descanso verdadeiro, aquele que realmente resolve o cansaço. Esse é um tema que Deus nos trouxe no tempo de ministração ao Senhor que temos com o presbitério, e nós estamos desenvolvendo ele porque entendemos que Deus quer falar conosco sobre isso, e não só falar, Deus quer realmente nos dar descanso definitivo. Amém? Eu vou trazer alguns elementos da semana passada como uma revisão e inserir outros elementos na palavra, mas eu quero começar com dois dados. Semana passada eu falei só um, quero falar outro, que mostram como nossa sociedade, como o mundo desse tempo da história, é um mundo de pessoas cansadas, é um mundo de pessoas exaustas. Talvez como nenhum outro momento da história, a quantidade de pessoas tomadas por um cansaço de alma profundo é muito grande. Esse é o momento, então, propício para a igreja pregar o evangelho que Jesus mandou a gente pregar, o evangelho que o apresenta, não é? Vinde a mim. A notícia de que Jesus disse vinde a mim precisa ser anunciada mais do que em qualquer outro momento da história para alcançar pessoas cansadas e sobrecarregadas. Quero te dar dois dados. Tem uma pesquisa oficial da Organização Mundial de Saúde que tem um dado desatualizado que já é alarmante. Nessa pesquisa, eles dizem que 9,3% da população brasileira sofre de um transtorno de ansiedade diagnosticado. Isso significa que são 18,6 milhões de pessoas não é se sentindo eventualmente ansiosas, é um transtorno de ansiedade, doença ansiedade em 18,6 milhões de pessoas. Um dado mais recente de uma pesquisa feita no Brasil por um instituto brasileiro, não sei se o instituto é brasileiro, mas foi feita no Brasil por brasileiros. Essa pesquisa mostra que 68% da população brasileira afirma ter transtorno de ansiedade. Deu para entender a diferença? De um lado, a Organização Mundial de Saúde fala de diagnóstico feito por médicos. Do outro lado, essa outra pesquisa mostra como as pessoas se identificam em relação à ansiedade. E as pessoas se identificam com 68% da população brasileira dizendo: eu sofro de ansiedade. Agora eu quero te mostrar outro dado. Peço sua atenção e seu coração aberto. Pode abrir o coração para ouvir o que eu vou dizer agora? Pode abrir a mente também? Não me ouça com nenhum tipo de resistência, combinado? Porque resistência é uma das causas de cansaço, tá? Já falo disso. Na Bíblia. O outro dado é: uma pesquisa que mede a quantidade de horas que algum tipo de conexão à internet é feita por cada pessoa conectada à internet no Brasil, diz que o brasileiro, em média, passa 9 horas e 23 minutos por dia em algum tipo de tela. O que os irmãos acham desse dado? Vou repetir.
9 horas,3 minutos, em média, o brasileiro passa ligado em algum tipo de tela. Isso equivale a 54% das horas em que estamos acordados. Um psicoterapeuta que fez parte da avaliação dessa pesquisa diz que as telas oferecem uma forma de fuga, ao mesmo tempo um tipo de excitação cerebral contínua. O problema é que essa estimulação cerebral contínua faz com que o cérebro esteja sempre em estado de alerta, levando à exaustão. Existe alguma relação entre a primeira pesquisa e a segunda pesquisa, na opinião dos irmãos? Existe alguma relação entre quantidade de ansiedade e quantidade de tempo que se passa nas telas? Bom, eu e você talvez sejamos leigos no assunto, mas eu pesquisei a partir de pessoas entendidas do assunto e eles afirmam que sim, que existe uma relação íntima entre quantidade de tempo diante de uma tela e quantidade de ansiedade, de cansaço, de exaustão emocional. Nós somos o país, desculpa, essa expressão não é conhecida para você, vou falar porque é uma expressão que baiano usa, porque baiano faz. Nós somos o país da gandaia. Alguém conhece a expressão? Muito bem. Das festas, das raves, dos carnavais, dos sambas. Mas parece que nem a distração das telas, nem a diversão provida por diversos aspectos de nossa cultura estão impedindo que o brasileiro continue um povo ansioso, angustiado, exausto emocionalmente. Porque o cansaço, a ansiedade, a exaustão derivam de um problema espiritual, não de um problema físico ou de um problema cultural. Claro que existe cansaço físico, mas até a maneira de lidar com o cansaço físico, a gente aprende quando o problema espiritual é resolvido. Qual é o problema espiritual? A distância de Deus, a independência de Deus, a rebeldia contra Deus. Os homens tentando viver por si mesmos, entregues aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios corações, a seus próprios desejos, são pessoas que cansam. A fadiga vem do desligamento da nossa fonte única de força, que é Deus. Nenhum ser humano foi projetado para viver sozinho. Nenhum ser humano foi projetado para viver longe de Deus. Eu disse aos irmãos semana passada que na descrição das consequências do pecado de Adão, que Deus fala depois que encontra ele escondido, longe de Deus, Deus fala: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O suor, a reação de enfado, de cansaço, de desgaste, é consequência do pecado. Deus nunca planejou que nós ficássemos cansados, doentes, desgastados e morrêssemos. Deus nunca planejou isso. Isso é consequência do pecado. Então, quando Jesus vem e anuncia o Evangelho, e ele diz: vinde, vamos? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele chama para si a responsabilidade de trazer alívio, descanso. Ele diz: eu vos aliviarei. E por que Jesus disse eu vos aliviarei? Porque Jesus devolve a gente para Deus. Aleluia. É a única maneira da gente ser devolvido para Deus, é através de Jesus Cristo. A gente estava longe
separado, mas Jesus nos resgatou e nos trouxe de volta para perto do Pai. Meus irmãos, deixa eu insistir numa coisa aqui com vocês, porque é uma coisa que está mexendo muito comigo, e eu preciso abrir com você essa minha inquietação. Essa ansiedade, cansaço, enfado, agonia que caracteriza os nossos dias e leva as pessoas para as telas, é porque as pessoas têm um engano de que distração resolve cansaço. Por favor, Espírito Santo, age aqui nesse momento para mudar essa maneira de pensar na gente. Distração, obrigado, amigo. Distração não resolve cansaço. Você consegue repetir essa frase? Antes de eu explicar? Só porque você acredita em mim, esses irmãos são maravilhosos, né? Mas eu queria que você repetisse para o seu cérebro ouvir. Vá. Distração não resolve cansaço. O que faz a distração? O que faz a distração? Ajuda você a não enfrentar a causa do cansaço. Por isso não resolve. Eu fui pesquisar 3 palavrinhas que eu quero que você aprenda hoje, para você rejeitar todas elas, no que diz respeito a cansaço. A palavra distração, na etimologia, na origem dela, vem do latim, e ela significa literalmente o seguinte: puxar algo, puxar sua atenção em diferentes direções, separando do foco principal. Isso aqui não é Bíblia, isso é dicionário. Você entendeu o significado da palavra? Distração é puxar, arrastar a sua atenção para diversas direções, para direções diferentes, de maneira a desviar você do foco principal. Isso é distração. Então, se uma pessoa está cansada, ansiosa, enfadada, angustiada, e ela vai se distrair, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai adiar a solução do problema, porque ela não vai entender a razão do cansaço, a origem do cansaço. Porque superficialmente, à primeira vista, o cansaço pode estar ligado ao trabalho, o cansaço pode estar ligado a uma situação difícil, o cansaço pode estar ligado a um problema até hormonal, físico, mas o que resolve é ir para Deus, é ir para o Senhor, porque o Senhor vai instruir a respeito de cada uma dessas coisas, vai dar discernimento, vai dar poder. O relacionamento com o Senhor e com a igreja, que nós falamos semana passada, vai ajudar você a lidar com esse cansaço de maneira efetivamente que resolve. Mas distração não resolve, porque o foco é tirado. A distração leva à distorção. O que é distorção? Distorção é uma leve mudança na percepção da realidade. Na origem da palavra, é um torcimento, é virar de um lado para o outro, produzir uma mudança na realidade, torcendo a realidade, para um lado para o outro. E perversão é uma mudança total de uma normalidade, de algo que deveria ser. Etimologicamente, o termo perversão descreve algo que foi virado ao contrário ou corrompido. Então vamos à sequência que eu quero que hoje acabe na vida da gente, porque eu quero que nós sejamos um povo que descansa. Amém? Deus quer que nós sejamos um povo que descansa. Então vamos resolver um problema simples, mas terrível. A distração tira de você o foco do Senhor. Gasta você o tempo não com Ele, mas com coisas diversas. Isso faz com que você
distorça a percepção da realidade. Você distorce o que realmente tem que fazer com uma pessoa com dificuldade, com um sentimento difícil de lidar, com um pensamento intrusivo que chega na hora inesperada e machuca. Você não aprende como lidar com as situações à luz da palavra, mediante a operação do Espírito Santo, porque você está distraindo, você está distorcendo a percepção da realidade, e aí o próximo passo é você não compreender mais como é que as coisas funcionam do ponto de vista de Deus e ter uma percepção pervertida das coisas, corrompida das coisas. Então a consequência do endeusamento, da distração, é perversão. E eu não estou falando perversão só no sentido de imoralidade. Eu estou falando de perversão no sentido de não saber lidar com a vida. A humanidade deste tempo está tendo dificuldade de lidar com problemas básicos. Meu Deus do céu. Outro dia a gente estava em casa, um cano do tanque estourou. A casa inteira começou a ficar alagada. O que é que se faz numa situação dessa? Chora, se corta. Desculpa, mas eu preciso exagerar um pouco. Chora, se corta, liga para o pai, para a mãe. O meu não dá mais, já está tudo no céu. Desespera, fica chorando no sofá enquanto a água rola, porque eu não sei o que fazer. Meu Deus, levanta e fecha o registro. Mas a pessoa distraída, que está tomada por uma distorção na percepção dela, pelo vício nas telas, ela não vai saber lidar com situações práticas, porque a percepção da realidade está afetada. A percepção de coisas simples não aparece. E aí ela fica desesperada. Fecha o registro. Liga para o encanador. A gente trabalha com jovens há mais de 30 anos e a gente está percebendo que esse negócio está aumentando e piorando com o passar dos anos. A dificuldade de perceber o ambiente, perceber como lidar com as pessoas, como lidar com desafios, está diminuindo, porque o cérebro está acostumado o tempo inteiro a só o que é legal, mas o que é legal pode estar sendo um instrumento de inserir na mente coisas que são distorcidas ou pervertidas. Como que o cansaço mental, emocional aparece? Pode aparecer numa pessoa por uma constante irritação, pavio curto. Também pode aparecer por baixo rendimento, não consegue dar conta de operações simples, de rotinas. Também pode aparecer por sono constante ou falta de sono. Também pode aparecer na forma de tristeza profunda, de angústia. As manifestações dependem das pessoas. Mas o fato que eu quero de início já dizer para você nesta manhã: não vá para a distração. Vá para Jesus. Quando você estiver cansado, triste, angustiado, sem saber o que fazer, acabe com todas as distrações em sua volta. Vai para o seu quarto, fecha a porta e desaba
diante do Senhor. Segunda coisa, vai encontrar seus irmãos. Lembra de Getsemane e Betânia que eu falei semana passada? Quando a angústia de Jesus chegou no nível tal que ele estava só enxergando a morte na frente dele, de maneira que ele suou, e suor é sinal de cansaço e enfado, e a Bíblia diz que ele suou gotas como que de sangue. O que Jesus fez no momento de agonia? Ele chamou os discípulos para orarem com ele, ele se afasta dos discípulos, vai orar sozinho, e quando ele ora, ele diz a verdade para Deus. Não se distraia, não perca o foco, vai para ele, abre o coração, desaba diante dele, e insistentemente, fala tudo o que está sentindo, fala tudo o que está pensando, fica tranquilo que Deus não vai se assustar. Porque Deus já viu o seu pensamento antes dele chegar na sua cabeça. Já viu o seu sentimento antes de chegar no seu coração. Vai diante dele e abre o coração. Deus, vamos embora conversar. Eu quero ler para você um salmo em que Davi desaba. Tem vários, mas esse aqui eu quero ler para você. Olha que coragem. Atende, Senhor, eu quero que você escute mesmo, por isso que eu não vou falar referência, eu não quero que coloque ali. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo. Oh Deus, por favor, não me julga agora, só me escuta. Dá para fazer uma oração dessa ou não? Porque à tua vista não há justo, nenhum vivente é justo. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmurece o meu espírito e o coração se vê turbado. Ele está descrevendo cansaço de alma, agonia, perturbação interior. Mas aonde ele está? Na frente da televisão? Na frente do celular? Onde ele está? Na frente de Deus. Aleluia. Lembro-me dos... Aí ele traz a memória. Ele traz a memória, eu não sei se é ele ou se é o Espírito Santo que está junto com ele na oração. Aí ele fala: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Opa, ele está diante da confusão interior, da angústia interior. De repente ele se lembra da grandeza de Deus, da bondade de Deus, das obras de Deus. É Deus fazendo terapia com ele. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Uma alma que só está vendo tragédia, diante de Deus vê esperança. Aleluia. E ele escolhe no verso seguinte adorar. Ele sai de cena, para de ficar olhando para a própria alma e diz: a ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Primeiro o problema eram os inimigos perseguindo ele. Agora ele sabe, o problema é: a minha alma anseia por ti, Senhor. Aleluia, irmãos. Satanás está produzindo uma sociedade com muita oferta de distração para a gente não ir para Deus. Bora lutar contra isso em nome de Jesus Cristo. Vamos a Ele. Ele é o nosso refúgio. Aí ele volta. Como qualquer um de nós, oscila,
Quando a alma está perturbada, a gente oscila no ânimo, é ou não é? Aí ele volta e diz: dá-te pressa, Senhor. Você já orou a Deus falando assim, está demorando? Pode orar. Fica tranquilo. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não esconda a sua face de mim, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Sabe o que ele está dizendo? Deus, ou você aparece para mim ou eu morro. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti, que expressão linda, a ti elevo a minha alma. Eu coloco a minha alma diante de Deus. Eu li aqui o Salmo 143. Até o versículo 8. Que tal a gente levar a nossa alma diante dele? Deus não nos prometeu que viveríamos num mundo sem aflições, sem possíveis causas de cansaço. Mas Deus nos prometeu: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Porque quando ele fala das aflições do mundo, ele se coloca em destaque, porque ele é o nosso refúgio. A gente precisa ir para ele. Há descanso na presença do Senhor. Quantos creem nisso? Você crê? Há descanso na presença do Senhor. Em termos práticos, como lidar com a distração que afasta do verdadeiro descanso, eu quero ler para você 3 textos. Efésios 5,15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Meus irmãos, como você lida com o tempo que você controla? Tem tempo que você não controla, né? Você está dormindo, está controlando? Não. Os dias de trabalho, você tem que ir para a empresa trabalhar, você tem que ir para lá mesmo. Mas o tempo que você controla, Paulo diz: não seja tolo, não seja, idiota, não lide com o tempo de maneira irresponsável, porque os dias são maus. Você precisa remir o tempo, você precisa usar o tempo de maneira sábia, dando utilidade ao seu tempo. Tem um salmo que tem uma palavra interessante. Salmo 119, 37 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Sabe o que é vaidade nesse salmo? Inutilidade. Vou ler para você trocando a palavra agora. Desvia os meus olhos de contemplarem a inutilidade. Ele está pedindo: Senhor, me ensina a não colocar meus olhos no que é inútil. Remir o tempo é colocar os olhos naquilo que é útil. E aí você conhece o texto que resolve na prática essa questão, que é Filipenses 4,8. Quem lembra? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisto pensai. Vamos lá. A verdade é útil? Responde, igreja. É útil ou não é útil? É útil. A honestidade é útil? A justiça é útil? A pureza é útil? O amor é útil? A boa fama, o bom testemunho é útil? O caráter é útil? O louvor é útil? Ocupa a mente com o que é útil e você vai descansar.
Senhor, por favor, opera esse milagre em nossa cabeça, em nosso coração, de fazer a gente ir para Deus. Repete comigo: vinde a mim. Vinde a mim. Não se distraia. Eu quero que você ouça o Senhor falando com você nesta manhã. Jesus falando: não se distraia de mim. Para você não distorcer as coisas, vendo elas como eu não vejo. Para você não se perder fazendo as coisas que eu não quero. Vinde a mim. Aleluia. Senhor, por favor. Irmão, como esse negócio está mexendo comigo. Porque eu estou vendo o futuro diante de nós. O mundo vai aumentar as possibilidades de distração cada vez mais. Vai prender as pessoas em vícios cada vez mais, para tirar elas da fonte de descanso eterno que é Jesus Cristo. Então eu quero que você ouça o Senhor. Por favor, Espírito Santo, fale à mente e ao coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui e de quem vai ouvir essa palavra depois. Faz a tua voz ser ouvida. O Senhor dizendo: vinde a mim, não vai para outro. Não se distraia de mim. Jesus está dizendo: vinde a mim. Situações externas complicadas, vinde a mim. Dentro de você está complicado, vinde a mim. Em qualquer circunstância, vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim. E eu vos aliviarei. Vamos à segunda parte do verso, do texto. Aprendei que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu estou denunciando a distração como falsa fonte de descanso. E nesse momento eu passo a denunciar a teimosia como terrível fonte de cansaço. Sabe o que faz o manso? O manso aceita ser guiado. Sabe o que faz o humilde? Ele tem de si uma imagem de si mesmo, em que ele não se acha tão bom e tão maravilhoso que ele não possa ser guiado por alguém. Tanto a mansidão como a humildade mostram Jesus como Cordeiro de Deus, se deixando guiar por Deus até o cumprimento da vontade de Deus para ele. Descanso vem de mansidão e humildade. Por isso Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Não sei se você que é pai e mãe lembra dessa situação, mas eu lembro de muitas vezes em que meus filhos, bebês, enquanto teimavam, ficavam irritados, às vezes até suavam, teimando, resistindo, dizendo não. E quando corrigidos eram para tratar a teimosia, descansavam. Queria que você pensasse agora, amado irmão, em você. Você tem sido manso diante de Deus? Você tem aceitado o que Deus te fala? Você tem lido a palavra para saber o que Deus fala e andar nela? E você escolhe andar nela. Porque enquanto você mantém uma circunstância de desobediência, você vai cansar, vai se exaurir, vai se desgastar. Mas na hora que você diz para Jesus assim: Senhor, eu me rendo, vem um descanso.
Agora é para abrir. Hebreus, por favor. Capítulo 3, verso 12. Quero que leia comigo, lentamente, deixando a palavra ensinar já na leitura para nós. Hebreus 3, 12 em diante. Vamos até alguns versículos do capítulo 4. Todos acharam? Digo amém. Amém. Por isso, tende cuidado, irmãos, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Eu quero que você repita comigo essa frase antes de eu continuar. A primeira frase do verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Pode repetir isso? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Verso 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha para mim para entender bem esse texto. Vamos conversar. Há uma analogia. O escritor aos Hebreus está falando sobre aquela geração que saiu do Egito e não entrou na terra prometida. E a terra prometida aqui é apresentada como símbolo de descanso. E o escritor aos Hebreus, se você ler desde o capítulo 1, você vai saber que ele está apresentando Cristo, que é muito maior do que Moisés, muito melhor do que Moisés. E ele faz esse contraponto. Moisés tirou o povo do Egito, levou até a terra prometida,
E por 40 anos o povo que saiu com ele não entrou. Jesus, em 3 dias, fez todos nós entrarmos no descanso. Quem é maior? Jesus ou Moisés? Fala, por favor, adora agora comigo. Fala. Adora Jesus. Quem é maior? Jesus. Na antiga aliança, o povo vivia para alcançar algo. E se referindo aqui aos que saíram do Egito, não alcançaram o entrar na terra prometida. Nós não estamos procurando alcançar algo. Nós estamos de olho naquilo que nós já alcançamos. Para nós o descanso é muito mais fácil, porque Jesus, diga comigo, já veio, já morreu, já ressuscitou, já é o Senhor e controla o universo. O que é que a gente tem que fazer da vida? Descansar. Amém ou não? Aí ele faz uma denúncia, o escritor aos Hebreus. Pessoal, eles não creram e murmuraram. E ele se refere aqui ao dia da provocação, lá em Meribá. Lembra de Meribá? Quando o povo reclamou por sede, por falta de água, e ficou reclamando com Moisés e com Deus: como assim você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? E se você for ler o que acontece lá em Meribá, tem uma expressão que aborrece profundamente a Deus. É quando o povo fala assim, em Êxodo 17, o povo fala assim: porventura Deus está mesmo conosco? Por que isso aborreceu Deus? Porque diante da perturbação do momento, eles duvidaram de Deus ao invés de ir para Deus. Isso acontece com a gente, não? A gente corre esse risco? Diante das fontes de angústia, das fontes de cansaço, das fontes de ansiedade, a gente corre o risco de ficar tão focado no que está acontecendo, que questiona a presença de Deus, ao invés de aproveitar a presença de Deus. E por isso não entraram no descanso. Não entraram no descanso porque não aproveitaram a presença de Deus, antes questionaram Deus. Teimosia, atitude ruim contra Deus, ao invés de aproveitar a presença. Por isso ele está dizendo 2 vezes no texto que lemos: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ele está citando o Salmo 95. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não deixa que seu coração fique perverso. Opa! Mas como ele chegou a ficar perverso? Quando ele se dedicou à distração que distorceu a maneira de ver as coisas. E às vezes a distração é a própria circunstância que está acontecendo em nossa volta. Meus irmãos, eu quero te lembrar um fato maravilhoso, eterno, poderoso. Se você está em Cristo, Cristo cuida de você nos dias bons e nos dias maus. Quando você navega em mares tranquilos e quando você navega sob tempestade. Quando os discípulos estavam naquela situação da tempestade, quando Jesus atravessa o mar da Galileia de um lado para o outro, por que Jesus dormia e eles estavam apavorados? Qual a diferença entre os dois? Jesus e os discípulos. Os discípulos olharam a tempestade e Jesus confiava no controle de Deus.
Deus falou para Jesus: você vai atravessar desse lado, vai para o outro, porque tem um endemoniado lá em Gadara que você vai libertar. O que é que Jesus fez? Dormiu. Vai descansar o físico, porque tinha ainda um longo dia de trabalho pela frente. Ou a gente escolhe crer na soberania de nosso Deus, ou a gente vai viver cansado, tentando controlar o incontrolável. Um dia Deus falou muito comigo através de Isabela. Minha casa passava por uma situação de aflição grande, a casa deles também, e Isabela, dando risada, disse: fazer o quê, gente? A gente não pode controlar isso. Que palavra sábia. Porque ela não estava dizendo vamos deixar para lá, ela estava dizendo tem alguém que pode controlar isso. Quem pode controlar isso? Aquele que já controla. Diga comigo: meu Deus, tem o controle que eu não tenho. Uhul. Eu vou repetir isso que eu quero adorar Jesus. Obrigado, Senhor. Você tem o controle que eu não tenho. Então, o descanso agora está atrelado à mansidão, à humildade de um coração que desiste de teimar e escolhe crer. Desiste de duvidar e escolhe acreditar. Meu Deus é soberano, Ele controla os tempos, Ele controla os lugares, Ele é soberano até sobre os meus erros. O meu Deus está caminhando comigo lado a lado. É por isso que Ele falou: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Ele caminha comigo lado a lado. Ele caminha nos dias bons e nos dias maus, em mares tranquilos e em mares tempestuosos. O meu Deus controla o incontrolável. Aleluia! Adoremos a Ele. Pode outro povo ter descanso como nós temos, irmãos? Não pode, porque não há outro povo que tenha Jesus dentro de si. Não há outro povo que Jesus colocou dentro dele. Só sua igreja está dentro dele e ele está dentro dela. Nós somos o único lugar de refúgio na terra. Vamos ficar mais sorridentes, gente? Vamos ficar mais leves, gente? Tem um pastor amigo que eu gosto demais de conviver com ele, porque ele me provoca isso, leveza. Toda vez que você pergunta para ele assim: tudo bem, querido? Ele responde: em Cristo. Ele é argentino, chama Victor Rodrigues. Tenho um sonho de trazer ele um dia aqui para vocês conhecerem. De novo. Okay. Porque não pode de novo? Brincadeira. Como está, Victor? Em Cristo. Por favor, Senhor, revela-nos isso. Agora eu quero que você ouça a palavra, porque eu vou dizer vários textos bíblicos que mostram o que nós temos em Cristo. Qual é a palavra-chave de todos esses textos? Em Cristo, a expressão-chave, em Cristo. Nós já chegamos no descanso, porque o descanso não é uma circunstância favorável, o descanso é uma pessoa. Então, como você está em Cristo significa descansando. Meu cansaço depositado nele resolve. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo tudo se fez novo. Quantos acreditam nisso? Aquele que está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele resolveu o nosso passado. Eu quero o cheiro do novo de Deus na minha vida cada manhã, ao invés de ficar remoendo o que passou. Efésios 1:3 diz que antes nós estávamos longe de Deus, mas em Cristo fomos aproximados. Quem aqui tem acesso a Deus? Diga aí para mim, quem tem acesso a Deus? Só os pastores? As pessoas que oram muito? Só os levitas que ficam levitando aqui na frente? Quem que é? Diga eu tenho acesso, eu posso chegar na presença dEle, eu posso viver na presença dEle. Na verdade, isso já está acontecendo, porque todos recebemos em Cristo poder para acessar sua gloriosa presença. Estamos em Cristo. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é só nenhuma condenação houve, não é só nenhuma condenação haverá, é no presente, nenhuma condenação há, está tudo resolvido. Chegue diante de Deus com alegria, não com culpa e condenação, e aproveite a presença do seu Pai. Ele te dá descanso. Em Cristo, Romanos 12:5 diz que nós pertencemos uns aos outros, porque somos todos partes do mesmo corpo. Nós não estamos sozinhos, não existe solidão na igreja. Você devia ter dito amém, era. Isso. Vou falar. Não existe solidão na igreja. Amém. Se você se sente só, é porque você não está convidando gente para a sua casa. Como eu digo lá nos seguidores, você não está igrejando. Você precisa conjugar esse verbo. Eu igrejo. Você igreja? Nós igrejamos? Vós igrejais? Esqueci o resto da conjugação. Eu troquei, foi? Como é? É isso aí. Conjugue todas as formas aí. Eu preciso igrejar, você precisa igrejar, porque a presença de Deus se move na comunhão dos santos e trabalha, opera para trazer descanso. Estamos em Cristo, não estamos sozinhos. Se você está sozinho, é por escolha sua, não é de Deus. Para com isso. Bora igrejar? Bora igrejar, não? Fala para o seu irmão aí que não é sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa. Fala assim, vamos igrejar hoje? Leve alguém para sua casa, faça um macarrão com frango, ou um churrasquinho, ou uma sopinha, ou água, meu Deus, e pão duro, mas leve. Amém? Essa semana eu fui igrejar na pizzaria, me chamaram, eu fui, né? Fazer o quê? Fiz esse esforço. A pizza foi a coisa menos importante daquele momento. Claramente Jesus sentou com a gente na mesa e nós igrejamos na mesa. Ontem eu passei o dia igrejando com um bocado de gente doida lá em casa. Eu tenho uns amigos tudo doido, viu, irmãos? Vou te falar. Tudo fora da casinha. Todos fora da casinha vão para minha casa, não sei por quê. Descanso, igrejar. Segundo Coríntios 2,14 diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Diz que o texto diz assim, Ele nos conduz em triunfo.
Cristo nos conduz como? Em triunfo. Então isso quer dizer que a gente sempre vai ser vitorioso. Se não for aqui, vai ser lá. Sim ou não? Tem batalhas aqui que não vamos ganhar não, porque estamos aqui. Mas uma coisa é certa: quando Ele vier e nos levar consigo, a vitória terá chegado eternamente para nós. O triunfo de Jesus será o nosso triunfo eternamente. Amém ou não? Efésios 1:3 você conhece. Somos abençoados. Com quantas bênçãos? Toda sorte de bênçãos espirituais. Diga, eu sou um abençoado. Ô Glória, você sabia que você é uma abençoada? Mas ela ensaiou um sorriso, gente. Bora, isso aí ela deu um sorriso. Aleluia. Ô Glória, tu é uma abençoada mulher de Deus. E Deus te abençoe pelos seus dons servindo a igreja. Domingo que vem nós vamos experimentar mais do seu dom. Glória é uma abençoada que abençoa. Amém ou não? Diga ao irmão ao seu lado, você é um abençoado. É uma abençoada. Se eu sou um abençoado, eu posso viver contente. Olha para mim, escuta isso, a palavra e recebe no coração. Se eu sou um abençoado, eu posso viver contente. Sabe o que é contente? Não é sorridente, é satisfeito. Sem ficar lembrando o tempo inteiro do que falta. 1 Timóteo 6,6 fala de piedade e vida com Deus, com contentamento. Piedade é vida com Deus. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quero encerrar falando do nosso irmão Paulo, apóstolo. Abra, por favor, em Efésios 6, verso 20. Francisco, eu posso mudar uma coisinha? Estou com a vontade de adorar Jesus em função da palavra, a gente ceiar depois, pode ser? Você me permite? Posso pedir aos músicos para virem, Vitinho? Que vontade de adorar ao descanso. Tudo bem pelo que eu falei agora? Adorar o descanso? É adorar quem? Adorar Jesus. Ele é o descanso. Ele é meu sábado. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 6:20. Ele diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Preste atenção em mim ainda aqui, porque tem um bocado de gente mais bonita que eu subindo, mas continue olhando para mim pela fé. Apóstolo Paulo está se chamando aqui de embaixador em cadeia. Você sabe por quê, né? Porque ele estava preso quando escreveu Efésios. Ele estava preso quando escreveu Efésios, Colossenses, Filemon. Tem mais uma. Filipenses. 4 cartas cheias de vida e de poder. Como é que ele estava? Estava descansando no iate, navegando ali em Paraty. É porque eu tive lá em Paraty navegando, por isso que eu lembrei. Foi isso que ele estava fazendo? Ele estava onde? Numa cadeia, preso. As circunstâncias eram boas ou ruins? Péssimas. Mas não é assim Paulo estava preso. Jesus estava preso com ele lá dentro. Não que Jesus estava preso, porque Jesus estava em todo lugar, mas Jesus estava junto com Paulo enquanto Paulo estava preso. Paulo não estava sozinho naquela circunstância. Meu irmão querido, olhe em que o apóstolo Paulo põe a atenção dele.
ele não se viu como um preso comum, ele se viu como embaixador. As circunstâncias eram instrumento para ele fazer o que Deus queria. Vou repetir, as circunstâncias eram instrumento para ele fazer o que Deus queria. E para ele conhecer a Deus em profundidade. Porque o que ele escreve é o que ele viu e ouviu em Deus, mesmo na cadeia. E ele pede ousadia para falar. Ousadia. Quem anda no descanso de Jesus, descansa mesmo quando está cansado, em circunstâncias complicadas. Você pode ficar de pé agora e começar a adorar Jesus e agradecer por Ele. Queria convidar você para a gente adorar Jesus com muita intensidade nesta manhã. Semana passada nós oramos uns pelos outros. Nós usufruímos dos dons dos irmãos para curar a gente do cansaço. Mas nesta manhã o que eu sinto é da gente usufruir da presença de Deus. Eu queria que você agora desligasse o celular, se é que tem algum celular ligado. Não pega ele, não atende nada. Levanta a sua mão, se você puder. Coloca a sua atenção em Jesus agora. Coloca a sua atenção em Jesus. Ouça Ele dizendo: vinde a mim. Oh Jesus, vamos a Ti nesta manhã. Nós vamos a Ti, nosso descanso. Encontramos a Ti, Senhor. Encontramos o lugar que é uma pessoa. Vamos a Ti, Senhor. Adore-o, levante sua voz. Lembre-se dele, lembre das suas características, lembre da sua bondade, da sua misericórdia. Lembre-se dele. Você está em Cristo, você está no descanso. O sábado chegou.